achar um lugar pra encaixar vocês aqui. Vocês também estão? Sim, também estão. Voltei, depois de 1000 anos-luz, voltei para cá por YouTube, não sei nem porquê, e também não sei se vou gravar, né, se vou postar este vídeo, mas enfim, na verdade são 2h30 da manhã e eu não consigo dormir, não sei, porque estou de TPM, e quando eu tô de TPM eu não fico tão bem assim, mas vou tentar distrair minha cabeça. Vou fazer uma maquiagem e conversar com vocês aí um pouquinho. Porque, cara, faz muito tempo que eu não apareço aqui no YouTube, né? Fala sério. Faz muito tempo. Creio eu, né? Produção, me corrija se eu estiver errada. Que a última vez que eu gravei vídeo foi... acho que maquiagem pra festa junina. Pra rainha ou noiva de festa junina. Um negócio assim. Que tá neste canal. Porque eu já tive um outro canal... que eu perdi a conta, mas enfim, eu tô falando deste canal, deste e-mail. E aí já se passaram 2 ou 3 anos, acho que 2 anos, e muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu, coisas que eu jamais imaginaria que fosse aconteceu na minha vida, e é isso que eu quero falar. Eu quero me maquiar, conversar pra ver se me dá sono. Então eu vou me maquiando, vou conversando, e assim a gente vai se entendendo no decorrer do vídeo, beleza? Cara, eu vou passar... Estourou a câmera? Não estoura não. Gente, perdoa esse fundo aqui, porque eu não gravo normalmente nesse fundo, tá? Os meus vídeos lá do Insta, eu gravo com um fundo melhorzinho, mas é porque é 2h da manhã, 2h30 da manhã, e eu não tô afim também de montar cenário, tá? Então me perdoem, vai esse mesmo. Então vamos lá. Eu vou usar esse isotônico da Mojave. Ele é para peles normais, mas ele segura muito bem a oleosidade do rosto. Então, minha pele ela não está limpa. Para não ficar tão cagada, eu vou passar pelo menos ele, sabe? Porque preparação de pele é tudo, né? Sem preparação de pele, a nossa base parece que não senta. Enfim. Então, vou passar o isotônico no meu rosto e descendo no meu pescoço. E, cara, assim, eu meio que liguei a câmera e vou sair falando. Provavelmente eu vou cortar muita coisa que eu vou falar aqui, mas, enfim. Mudou muita coisa depois da última vez que eu apareci aqui. A última vez que eu apareci aqui eu tava em outra vibe. Eu tava, tipo, numa fase muito louca de Aedra. Hoje eu tô com 26 anos e na última vez que eu apareci eu tava com 24 ou 23, ou ia completar 24. Não me recordo bem. E eu tava, tipo, numa outra vibe. Eu tava, tipo, querendo curtir a vida. Eu tinha acabado de sair de um casamento na época, de 6 anos, com uma criança pequena de 3. Então eu tava, tipo, querendo meter o foda-se. Tipo, a Juliane teve seu momento. Gente, eu vou amarrar meu cabelo aqui rapidinho. Eu tô com um buraco mesmo. Eu vou amarrar meu cabelo aqui rapidinho. Então eu tinha feito muita... Vou passar uma bruma da Miss Larry, tá bom? Essa bruma aqui, ela é a de abacaxi, mas tem a de chá verde, tem de outras fragrâncias. Mas é só fragrância, porque a bruma é a mesma, tá beleza? Então a gente passa assim, numa distância considerável, tá? Pra te não pegar uma jatada bem forte assim, na cara. E ela funciona também como... Eu não vou abrir meu olho, porque das últimas vezes eu abri meu olho e meu olho começava a arder. Ela funciona também como fixador, hidratante e finalizador. Então você pode usar antes, durante e depois da maquiagem, que também funciona, tá? Pois é, então eu tava numa outra vibe. A Juliane, ela tinha, tipo, tomado conta da minha vida, que eu costumo dizer que eu tenho 2 personalidades, né? Além de ser geminiana, vale lembrar, além de sempre ter 2 personalidades gritando sempre, eu costumo dizer que eu tenho 2 versões de Aedra, que é a Aedra, que é cá, está com vocês agora, e tem a Juliane, que a Juliane é tipo meu botão do foda-se, é a Juliane. E aí, a Juliane naquele momento, ela estava querendo me fuder, muito legal. Então, eu estava tipo numa outra vibe,
Eu tava em outro momento da minha vida, totalmente diferente do que eu tô agora. Totalmente diferente do que eu tô agora. E aconteceu alguns fatos na minha vida que, por exemplo, assim, ó. Algumas pessoas sabem o quanto eu gosto de gravar, o quanto eu gosto de maquiagem, o quanto eu gosto desse mundo. Algumas pessoas sabem. E uma dessas pessoas, ela fazia muita diferença nesse meu mundo, vamos dizer assim. E eu fiz cagada. E aí eu me distanciei. Eu vou pegar. Peraí que eu vou pegar outro espelho. E voltando. E eu fiz cagada. Então eu fiz o favor de expulsar a pessoa da minha vida, assim. Eu falei, mano, vai embora. Quase isso, praticamente isso que eu fiz. Então, eu meio que parei. Tipo assim, eu não quis mais voltar a gravar. Pela questão do meu celular também. Hoje, graças a Deus, tô com um iPhone. Tô com um telefone bom, tô com um iPhone, que a imagem é melhor do que a Samsung, isso todo mundo sabe. A base que eu tô usando é da Mary Kay e a minha cor é a médio. Não tem número ainda, porque acredito eu que esta é a nova fórmula. Mas enfim, é a médio, essa aqui, ó. Não vai focar, gente, me perdoe, mas é a médio, tá bom? E aí eu vou vir espalhando com a esponjinha. Essa minha esponja, ela não tá úmida, eu também não tô a fim de umedecer. Então eu vou só dar uma espirradinha aqui pra ela dar uma leve umedecida. E aí, essa pessoa, ela era uma parte muito importante da minha vida nesse mundo, assim, sabe? E aí, como eu fiz o favor de expulsar ela da minha vida, ela literalmente foi embora. E aí, eu desanimei, não quis mais gravar e tal. E aí, parei com todos os meus vídeos. E do decorrer em diante, eu me separei, eu tava separada naquela época do meu ex-marido, né? E aí eu tava com um filho pequeno, eu tinha um mundaréu de coisas pra resolver e, acabou que gravar vídeo não era a minha prioridade na época, sabe? Eu não tomei aquilo como prioridade, entendeu? Não era algo que tava em primeiro lugar. Eu tava separada, morando na casa da minha mãe, então eu precisava arranjar um emprego. E aí, fui arranjar um emprego. Tive várias pessoas que me ajudaram na época, eu também frequentava a igreja. E eu nunca vou me esquecer do que um irmão lá da igreja fez por mim, que pra ele com certeza é pouca coisa, mas pra mim representou muito naquela época. Por quê? Porque eu nunca tinha saído de casa pra trabalhar, certo? Sempre ou foi minha avó que me sustentou, ou era minha mãe, ou era meu ex-marido, ou meus outros namoradinhos. Mas a Edra, me sustentei, entendeu? Nunca eu, a Edra, me sustentei. E aí eu precisava daquilo, porque eu não era mais só, né? Eu tinha meu filho e eu precisava sustentar meu filho. Eu não poderia deixar meu filho sempre às custas da minha mãe, não que ela se recusasse a me ajudar. Não, mas eu tinha consciência de que eu precisava ter as minhas coisas, entendeu? E aí eu fui atrás de um emprego e a primeira vez que eu trabalhei assim, trabalhei, foi como garota, como degustadora. Eu ia até o supermercado ou o mercadinho que me mandavam e eu ficava, botando o suco da marca, que eu não vou falar, assim, no copinho e perguntava se a pessoa queria. E eu me lembro que eu recebia... Eu sei que eu recebia diária, só não tô lembrando a minha diária. Não sei se era 70 ou era 50 reais na época. E eu trabalhava... O certo era eu trabalhar sexta, sábado e domingo. Mas tinha dia que eu não trabalhava na sexta. Tinha dia que eu só trabalhava no sábado e no domingo. Era isso. Quase todo final de semana. E aí, eu vou usar agora a base da Mari Maria Makeup. Essa aqui é a Bege Claro 2. Como corretivo. No dia que eu experimentei essa base, ela tava, lá na loja, ela tava aparentemente no tom da minha pele. Só que não estava. Depois ela estourou nos vídeos, ela estourou. Então eu uso ela em vídeo como corretivo. E aí eu passo assim, que depois eu só faço espalhar.
E vamos lá. E aí, aquele dinheirinho pra mim valia muita coisa, muita coisa. Então acabou que, tipo, outras coisas na minha mente, acabaram virando prioridade. Entendeu? Tipo, eu tinha que arranjar um emprego fixo, né? Porque apesar de eu ter a experiência de ter o meu primeiro dinheirinho ali, mas eu tive que procurar um emprego fixo porque eu tinha uma criança de 3 anos pra sustentar, né? Que não que a minha mãe nunca negasse a ajuda e nem minha avó na época era viva. Pra vocês verem, cara. Até do último vídeo minha avó era viva. Ai, meu Deus. E agora minha velhinha se foi. Tá cuidando da gente lá de cima. E aí, eu agradeço muito, sabe, eles, porque me deu outra visão, sabe? Eu consegui ver uma outra Edra. E depois daquilo, cara, eu fiquei só por um bom tempo. Assim, tive umas idas e vindas ainda com o ex do ex e o meu ex-marido. Tive umas idas e vindas. Conheci outras pessoas. E isso antes de eu conseguir meu emprego fixo, antes de conseguir meu primeiro emprego de carteira assinada. Isso tudo aconteceu na minha vida. Provei bebida, fiz exatamente o que eu queria fazer. Eu fiz, literalmente. Vou passar o pó da Playboy, o pó solto. Esse é o pó 1. E aí eu conheci pessoas, desfiz amizades, né? Curti, bebi, transei, né? E assim eu fui vivendo. Até que eu consegui meu primeiro emprego fixo. Aí quando eu consegui meu emprego fixo, eu parei, porque eu tinha que trabalhar, né? Então acabou a curtição e eu trabalhava dentro de shopping. Ou seja, eu trabalhava em shopping. Ou seja, shopping. Gente, só quem trabalha em shopping sabe. É um horário que tu trabalha de segunda a segunda. Tu tem uma folga na semana. E depende de como a empresa que você trabalha, ela se comporta. Nos domingos. Na minha, por exemplo, eu trabalhava 6 domingos e folgava no 7º. Não estava errado. A empresa estava tudo corretinho. Só que tem empresa que faz escala. E lá onde a gente trabalhava, a gente até tentava, sabe? Com a nossa gerente, assim, poxa, amada, custa nada, mas não era a política da empresa, infelizmente. Mas eu trabalhava assim, então eu comecei a parar. E aí a Juliane saiu de mim, eu comecei a me dar conta das coisas que eu tinha feito na minha vida, sabe? Ó, eu peguei um pincel mais gordão, só pra tirar o excesso de pó e já poli o resto pela pele, assim, sabe? E aí as coisas foram acontecendo, eu me relacionei com algumas pessoas, eu ainda estando solteira, tá, gente? Porque eu vou já chegar num negócio na história, tá? Vocês ficaram assim, menina, tu é doida, minha pessoa, mano, eu sou mesmo. E aí eu me relacionei com várias pessoas que me fizeram aprender muita coisa. Como eu falei, desfiz amizades que me dói muito até hoje, porque, cara, eu tava numa fase que eu tava, tipo, demais, de um ponto assim que eu falei, caralho, Juliane, pra que um negócio desse, amiga? Eu na verdade, só tem uma amizade que eu desfiz que me doeu muito, sabe? E tipo, eu nunca fui, nem tentei atrás de correr pra tentar reatar ou tentar se acertar, porque, cara, bicho, eu fiz merda. E eu no lugar dela eu faria a mesma coisa. Então, não julgo. Verdade é essa. Mas só essa amizade que realmente me deixou, porra, pra que eu fiz isso? Tipo isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu me relacionei com outras pessoas também lá no trabalho. Com outras pessoas não, me relacionei com uma pessoa lá no trabalho, que é shopping. O shopping que eu trabalhava é desse tamanho. Vou pegar a palheta de contorno da Marrave. Gente, essa palheta é maravilhosa. Enfim, vamos lá. Tiro o excesso. E aí, eu comecei nesse meu emprego. E eu fiquei nele ao longo desse tempo todinho. Ao longo de todo esse tempo. E nesse meu emprego eu quietei. E aí aconteceu que não estava nos scripts, né? Como eu falei no início do vídeo, eu me separei do meu ex-marido.
né? Eu estava recém-separada. E aí eu tive um choque muito forte, porque eu não vou falar aqui, porque ainda não é o momento. E aí, tipo, eu não vou nem usar isso como desculpa. Eu sei que eu tava... Eu não sei nem te dizer por que eu voltei com meu ex-marido, assim, provavelmente por carência. Eu precisava de alguém, eu não tinha ninguém na época. E por a gente já ter uma história também, acho que era mais fácil. E também porque tinha acontecido outro evento aí na minha vida que eu fiquei, caralho, bicho, o que eu vou fazer agora? E aí a saída que eu achei que era a saída, que não era na verdade, foi voltar no meu outro relacionamento que aconteceu o que já estava super previsto. A gente não ia dar certo, né? Mas tentamos mais uma vez, né? Empurrando ali o máximo que deu pra empurrar, mas foi. E aí aconteceu o que já estava esperado, que era a gente se separar mais uma vez. Só que dessa vez a gente separou certinho, que da primeira vez a gente ficou na maior safadeza. A gente se separava, se pegava. E aí quando ele ficou sabendo que eu tava com uma outra pessoa, ele fez o que pôde pra me separar dessa pessoa. Me separei da pessoa. E depois que ele, tipo, viu que eu tava separada, a gente brigou mais uma vez, né? Eu cedi, infelizmente. Eu cedi. E aí a gente se deixou. Aí depois a gente voltou por pura carência. Na verdade não foi carência, mas eu não vou falar aqui o que foi, porque é muito babadeiro. E aí a gente deixou, empurrou com a barriga, mas agora a gente tá tudo certinho, tá? Eu sou casada, pra quem não sabe. Quer dizer, né? Era casada no religioso e no cartório. E então a gente foi atrás, eu fui atrás pra me separar, tudo certinho. E agora está com o nosso divórcio em andamento. Vou voltar com a Bruma só pra sentar tudo. Não, vou passar o blush primeiro. E aí a gente tem um filho juntos, né? Nós temos um Antônio, que é o nosso maior tesouro. Carinha de mentira. E a gente tinha esse assunto, Guilherme, né? Nosso filho, pra ser resolvido ainda. Que era o assunto mais chato entre a gente. Graças a Deus a gente já resolveu, tá tudo bem resolvido, tá tudo às claras e bola pra frente. Já conseguiu o divórcio, tá em andamento. Só não foi mais rápido porque a gente tem filho e aí precisava acertar algumas coisas, homologar outras, e é coisa jurídica. E aí é chato pra caralho. Então, muita coisa aconteceu, cara. Muita coisa aconteceu. Eu fui e voltei com uns ex aí que surgiram das cinza. E, cara, não é fácil. Agora sim, com a Bruma. E aí, vou vir com esta palheta da Mahave também. Ai, gente, olha só, meu iluminador quebrou. Caraca! Eu vim com o pincel da Macrilan. Vou pegar esse iluminador aqui do meio. Aqui, que esse aqui tá quebrado. Esse aqui daqui do meio. E vou tacar ele aqui, ó. Pois é. Voltando. E aí, com a minha independência, eu vim morar só, gente. Comprei todas as coisas da minha casa, graças a Deus. Mas deixa eu voltar, porque senão eu não vou conseguir. Vocês não vão conseguir entender. Ai. Deixa eu só mostrar pra vocês. Eu vou usar essa paleta da Ludurana. Gente, eu sou apaixonada nessa paleta. Eu sei que eu só apareço nos tutoriais, mas eu sou apaixonada nessa paleta, porque ela tem cores que eu uso, entendeu? Eu vim com esse pincel da Macrilan. E aí eu vou vir com esta cor de marrom ou esta aqui pra fazer meu olho, tá? Vou só jogar uma cor aqui mesmo, só pra ter aqui, né? Vamos lá. E aí, com todas essas minhas mudanças, gente, fez eu entender muita coisa da vida, sabe? Que nem tudo que a gente acha que é pra ser. Não vou fazer minha sobrancelha agora, tá? Calma. Que a gente acha que era pra ser e não é. Sabe? E, cara, aquilo me decepcionava de um jeito. Porque, poxa, tipo, só a gente sabe o que a gente passa. Literalmente. Não adianta você vir com uma outra pessoa
e você falar pra essa pessoa ou tentar dar conselhos se você nunca passou por aquilo, certo? E na época eu tava sofrendo demais, sabe? Uma dor assim que eu não consigo nem descrever. Primeiro, porque eu tava me vendo, sabe, sem saída. Eu não conseguia entender o que ia acontecer. E aí, eu tava passando por uma dificuldade tão grande, sabe? Que por mais que a minha família estivesse do meu lado, minha mãe, minha avó, ainda pra mim não era o suficiente, sabe? E aos pouquinhos eu consegui meu emprego. Eu sou muito grata, muito feliz, cara, muito grata com a minha ex-gerente, que, cara, meio que se tornou uma amiga no meio da história toda. Ela também é geminiana, é meio doidinha, sabe? Do Ceará. Na verdade, nem sei se ela é do Ceará. Tá do Ceará, Simone? Não sei se tá do Ceará. Mas, enfim, eu sei que ela tem parente lá. Ceará não, Fortaleza. Enfim, não sei. É de um desse negócio aí. Enfim. Eu tive um relacionamento onde eu criei tanta expectativa, sabe, gente? Que eu fazia planos de casa, de carro, de emprego, de filhos. Que quando acabou, eu fiquei muito frustrada. Tipo, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu não conseguia aceitar que aquilo ia acontecer comigo. Pelo simples fato de eu já ter vindo de um outro relacionamento, assim, eu não vou dizer ruim, porque não foi, mas eu já tinha vindo de um relacionamento que não foi aquilo que a gente esperava, entendeu? Isso que eu quero dizer. E aí, quando esse meu relacionamento acabou, eu fiquei bem frustrada. E aí veio na minha cabeça que eu ia ter, independente se eu tava com a pessoa ou não, eu ia conquistar tudo aquilo que eu tinha prometido pra outra pessoa, eu ia conquistar. E conquistei. Ó, de verdade, eu comecei no meu emprego eu comecei trabalhando, como eu falei, como degustadora, né, de uma marca de suco. E o meu segundo emprego foi... Ai, tá estourando. O meu segundo emprego foi no parquinho de diversões. Eu era operadora de um parque de diversões. Eu era aquela moça que coloca a criança, que fala, paizinho, já acabou o tempo. E o pai caga, entendeu? Pra você. Aí tu tem que ficar, príncipe, ô criança, já, filho, acabou. E a criança caga pra ti também. Aí tu tem que entrar dentro do brinquedo. Era eu. E aí eu tive a oportunidade de crescer nessa empresa. Eu comecei como operadora de brinquedo e terminei como encarregada de uma loja. E eu tenho esse cargo muito feliz, sou muito contente porque eu tenho ele na minha carteira. Então não foi algo que eu continuava na minha carteira como operadora de parque de diversões e, tipo, na boca ou dado por fora, era dado dinheirinho como encarregada. Não, eu tenho todos os direitos, sim, tudo anotadinho na minha carteira. Que, gente, pra quem sabe, isso consta muito, né? Uma pessoa que vai procurar um emprego, que tu vai ver lá que tu tava numa empresa e que tu cresceu nessa empresa porque você tem, né, potencial. É isso que eu tô querendo dizer. E aí eu aprendi a muita coisa. Primeiro, a liderar a equipe. Segundo, lidar com outras pessoas. Não que eu não soubesse, tá, gente? Não tô falando isso. Não que eu não soubesse lidar com outras pessoas. Mas é porque são ambientes totalmente diferentes. São situações totalmente diferentes. E aquilo foi realmente um grande aprendizado pra mim. E aí, o que aconteceu? Deixa eu te dizer o que aconteceu. Eu falei pra mim mesma que eu ia ter minhas coisas, que eu ia sustentar meu filho ia ter tudo do bom e do melhor. E aconteceu isso que eu falei. Meu filho teve tudo bom e do melhor. Tem até hoje, graças a Deus. O que eu posso fazer pelo meu magrelo, eu faço mesmo. Sem medo. E aí eu comecei a comprar as coisas da minha casa. Eu morava com a minha mãe. Tô vindo com uma sombra mais alaranjada, tá, gente? Que do nada a maquiagem foi pro laranja, mas enfim. E aí eu comecei a comprar minhas coisas. Eu morei com a minha mãe. Na nossa primeira separação, quem saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás fui eu. Eu não fui aquela esposa tipo, sai você! E eu fiquei com tudo. Ele ficou com tudo. Tudo. Geladeira, fogão, botija, máquina de lavar, cama, tudo. TV, guarda-roupa, tudo. Ele ficou com tudo. Eu só peguei minhas roupas e as roupas do meu filho, meus documentos do meu filho e meu filho. E minha gata. Só. O resto ficou tudo com ele.
E dessa segunda vez eu falei, cara, eu não vou cair na burrice. Até quando a gente brigava, eu até falava pra ele, falei, olha, quero que você fique bem ciente que quem tá pagando essas coisas sou eu. Então, se um dia não der certo, aquela raça dele me dá. Se um dia não der certo, vai ficar comigo. E ele é ciente disso também, que no entanto ele não fez questão. Eu tenho tudo na minha casa. Tudo na minha casa. Tudo com meu sócio, tudo com meu trabalho. E eu fiquei nessa empresa mais ou menos uns 1 ano e 8 meses. Eu não cheguei a fazer 2 porque aconteceu muita coisa. Tipo, eu tive crises. Eu não sei te dizer de que tipo de crise foi, porque eu tive medo de um diagnóstico certo, sabe? E aí eu preferi não ir atrás pra saber o que eu tinha. Que era bem doida, né? Mas eu fiquei com bastante medo de saber o que eu tinha. Eu preferi não ir atrás. Vou pegar este iluminador aqui, pra me aplicar aqui no cantinho da lágrima. Em meio a todo esse tempo, minha avó, falei pra vocês que já aconteceu muita coisa. Descobrimos que minha avó, a mulher que me criou, estava com câncer. Minha avó, ela foi fumante a vida inteira dela. Ela fumou até grávida dos filhos. A avó teve 5 filhos e dos 5 filhos ela fumou. Nós perdemos ela ano passado. Até 1 ano que a minha avó faleceu. Naquele momento, meio que desencadeou tudo, sabe? Tudo que tinha pra dar errado na minha vida foi daquele momento pra si. Vou fazer minha sobrancelha agora e eu peguei esse quarteto da Ludurana, tá? No mesmo dia que ela nasceu, nosso Deus decidiu levá-la. Então a vovó nasceu e morreu na data do aniversário dela. Foi dia 15 de outubro. Gente, eu sou péssima de data, tá, gente? Sou péssima. Com certeza eu errei, então se eu tiver acertado, vocês vão saber. E se eu tiver errado, eu vou colocar aqui na tela o certo. E eu dei pra ela o primeiro bisneto dela. Eu dei pra ela o primeiro bisnetinho dela. O Guilherme foi o primeiro bisneto dela, então minha avó era louca pelo meu filho. E aí eu me lembro que a única coisa que ela pedia de mim era pra me cuidar dele, quando ela tava em casa ainda, né, que eu não conseguia ver ela. Eu não conseguia tá lá na casa dela e ver ela daquele jeito. Não que ela sofreu, gente, ela não sofreu, tá? Só que é doído, né, a gente que vê... Cara, eu cresci... Minha avó era uma palhaça, minha avó era uma graça. Tudo ela fazia palhaço, tudo ela fazia todo mundo rir. E ver ela deitada na cama daquele jeito, eu não fui forte o suficiente, sabe? Então, às vezes, quando eu ia lá, ela questionava muito porque eu não tava lá. A mamãe que me falava, Edra, tua avó tá querendo muito te ver, tua avó tá querendo saber por que tu não vai lá. E eu falava, mãe, me perdoa, mas eu não consigo ver minha avó daquele jeito. Eu não conseguia ver minha avó deitada na cama, né? Ficando fraquinha, porque é câncer, gente. É uma doença desgraçada. Ela vai te arrebentando todinha por dentro. E minha avó foi ficando magrinha, foi ficando fraquinha, eu não conseguia ver ela daquele estado. E aí, às vezes, quando eu ia por lá, ela pedia pra mim cuidar muito bem do meu filho. Que não era pra me malinar dele, que não era pra me bater nele, que era pra me cuidar dele. Então ela se preocupava muito com a gente, até mesmo ela estando doente. Cara, eu não fui no aniversário dela porque eu estava trabalhando. Como eu falei, trabalho em shopping, né? Trabalhava no shopping e aí os horários não batiam, mas minha folga, né? Cheguei a ficar com ela. Vou usar este cílio da Playboy. Vou usar esse delineador da Mari Maria Makeup, tá bom, gente? Ela, no dia do aniversário dela, tava todos os filhos aqui. Eu tenho uma tia que mora fora do Brasil, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, lá em Miami. E quando nós descobrimos a doença da minha avó, ela veio pra cá, ela pediu licença lá do trabalho dela e ela veio pra cá. E aí tava todos os filhos aqui. E os que moram em Quari, como eu falei, né, nós somos de Quari. E os que moram em Quari vieram, né? Inclusive a titia que mora nos Estados Unidos. E aí tava todos os filhos lá. E eu me lembro que a mamãe falou bem assim pra ela: mamãe, a gente vai fazer seu bolo. A gente vai fazer um bolo. Qual bolo que a senhora quer, né? Aí a vovó, ela não falava, porque o câncer dela foi no pulmão, né? Que a gente descobriu
por uma pneumonia que não sarava a pneumonia dela. E aí foram fazer a tomografia e saiu no pulmão e se alastrou. Então, o último, assim, né, veio pra garganta. Então, tiveram que abrir tiveram que abrir aqui, não sei o nome técnico que dá, o termo técnico que dá. Então, abriram aqui nela e entubaram pra ajudar ela a respirar, porque ela não estava respirando direito por causa dos cânceres no pulmão dela, né? Mas já tinha meio que se espalhado, já estava em metástase. Já estava meio que espalhado pelo corpo dela, então ela não conseguia falar, mas ela articulava com a boca, assim. Mas ela totalmente ciente do que estava acontecendo ao redor dela ali. E aí, a mamãe falou assim, mamãe, o que você quer? O seu bolo, do que a senhora quer o seu bolo? Aí ela articulou, falou bem assim, ela fez assim, eu vou fazer, depois eu vou falar, foi bem assim, ó. O que ela quis dizer, não, tem que ser 2 pra dar pra todo mundo. Então até nisso ela pensava na gente, sabe? Minha avó foi uma guerreira, minha avó, né? Ela tá dizendo, família Soares, amada. Não é pra qualquer um, não. E fizeram o bolinho dela, ela reuniu todos os filhos, ela esperou ver todos os filhos, estavam todos os 5 ali reunidos. Quando acabou a festinha dela, cantaram o parabéns dela, oraram nela. Quando acabou a festinha dela, o Senhor veio e levou ela. Ela faleceu. Enfim, senti. Foi uma dor horrível pra nossa família. Minha avó, parei até de me maquiar. É porque é hora do delineado, gente. É hora babadeira. Minha avó ela representou muita coisa pra gente, então doeu muito aquilo, sabe? Mas a gente enfrentou muito bem, mas foi bem difícil na época. E foi uma das minhas percas do ano passado, sabe? Foi um ano bem complicado, assim. E depois da perca, eu tô usando uma máscara da Pop. Foi bem mais complicado, sabe? A perca dela. E aí foi só desencadeando. Eu comecei a ficar mal, tive uns problemas sabe? Da cabeça. Que eu pensava que eu nunca fosse enfrentar. Como eu falei pra vocês, que eu ia entrar nesse assunto ainda com vocês, né? E eu tive vários momentos bem difíceis, assim, que se não fosse minha mãe e meus amigos, meus amigos que eu falo, meus amigos que realmente ficaram comigo, que estavam do meu lado, porque teve pessoas que, cara, eu batia no peito, de verdade, tá aí, foi uma das mudanças que aconteceu na minha vida. Teve pessoas que eu batia no peito, que eu saía de costa larga da história, que eu colocava na costa e levava, sabe? Que me viraram as costas, que falaram mal de mim, porque teve uma série de acontecimentos, sabe, na minha vida, que ficaram contra mim e aquilo me doía tanto, sabe? Porque ninguém chegava comigo pra perguntar se era verdade, se era mentira, se o que estavam falando por aí era ou não era verdade, sabe? E essas pessoas que me conheciam, cara, foram as que ficaram contra. Então, apenas, assim, eu tô falando dos antigos, apenas 2 pessoas que ficaram comigo durante essa minha fase bem complicada, que foi o Antes e a Karen. Foram, sabe, momentos assim que eu pensei que eu tava fodida mesmo. Assim, falando, né, no verbo verídico do negócio. Que eu imaginei que eu realmente estava lascada. E eles me ajudaram muito nesse processo. Os outros apareceram depois que viram que eu já tava fodida mesmo. Que viram que gente, eu tô usando muito palavrão, né? Que viram que eu já tava mal, aí tentaram, tipo, amenizar o que tinha acontecido, com medo de acontecer algo pior comigo e eles terem culpa. Ficaram de consciência pesada. Mas, foi bom, sabe? Serviu muito de aprendizado. A cola de cílio que eu tô usando dessa aqui, da Cosbel, essa aqui, sacolinha, que ela é muito boa mesmo, ela gruda mesmo. E aí, eu passei e vou esperar secar meu cílio. E aí foi, sabe, foi bem complicado, assim, foi bem conturbado. Não vou dizer que foi um momento fácil da minha vida, porque não foi. Deixa eu vou colocar aqui vocês pra carregar, porque deu o sinalzinho aqui de que vocês iam descarregar. Deixa eu plugar aqui um negócio.
Já, só pra garantir que o celular não vai se desligar comigo falando. E aí foi isso, cara. Mas assim, depois desse acontecimento, eu fiquei mal, como falei pra vocês, não consegui superar e pedi pra sair do meu emprego. Eu não tava bem, eu precisava cuidar de mim, eu precisava me achar de novo, sabe? Eu precisava saber o que estava acontecendo na minha vida, eu precisava cuidar de mim, pra cuidar do meu filho, pra cuidar da minha casa, pra cuidar das minhas coisas que estavam se acabando, então eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? E o momento era aquele, eu tive que sair do emprego. Eu pedi pra sair do emprego e a minha patroa, ela me deu, graças a Deus, as minhas contas. Então eu saí com todos os meus direitos, eu não tenho nem do que falar pra ela. Vou colar aqui agora, tá bom? Por isso que eu sou muito grata, sabe? Porque Deus, até nisso ele foi perfeito. Porque ele teve... ele cuidou, sabe? Colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Pessoas com quem... eu pude contar, ganhei muitas amizades, por exemplo, a Polly, gente, eu sou apaixonada naquela menina. Eu vou dizer menina barra mulher, porque a Polly também ela já sofreu muito e ela entende muito a dor da perda, porque ela perdeu o pai dela também. O pai barra avô, que foi o homem que criou ela. E a gente tem muita história engraçada pra contar. Eu conheci ela no trabalho, ela foi um presente de Deus na minha vida, a Poliana. E eu sou muito grata pela vida dela. Polly, eu te amo muito mesmo, cara. Tipo, eu aprendi a amar essa menina de um jeito que nem eu consegui entender. Então, Deus cuidou, sabe? Tudo certinho. Tudo que era pra acontecer na minha vida aconteceu. Eu entreguei na mão dele, meus sentimentos, sabe? As minhas vontades. Então, eu meio que comecei numa outra vibe. Tipo, eu comecei a dizer, sabe? Paz e amor, gente. Good vibes, tá? Então, eu comecei a ter um momento meu, comecei a me identificar como a Edra, decidi o que eu queria da minha vida. Ai, minha perna tá ficando dura. Parar de ouvir o que os outros queriam falar pra mim, sabe? Tipo, só eu sei o que eu quero da minha vida, e se der errado, a consequência vai ser minha, sabe? Eu que tenho que dar meu jeito, eu que vou resolver. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe por quê? Porque no passado eu perdi uma pessoa muito, muito especial pra mim. Eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo e vai saber de quem eu tô falando, mas eu não tô nem aí, porque muita gente tenta fazer eu esquecer, mas eu não vou esquecer, gente, porque é como se eu esquecesse a minha adolescência inteira. E no passado eu perdi essa pessoa porque eu era muito influenciada, sabe? Pro que os outros estavam falando, que o pessoal ia achar de mim. E eu deixei aquilo tomar a frente da minha vida, tomar as minhas decisões na qual eu tinha que tomar, sabe? E aí aquilo atrapalhou por um tempo. Mas claro que eu sou totalmente ciente que já passou, já aconteceu. Mas aquilo hoje pra mim, adulta, me serviu muito como aprendizado, sabe? Hoje eu não deixo mais ninguém fazer isso na minha vida, eu não permito mais ninguém entrar na minha vida e começar a achar, palpitar, falar o que é certo, o que é errado. Não deixo mais fazerem isso. Mas eu escuto sim conselhos, eu ouço meus conselhos, mas eu vou até eles se eu quiser, é claro. Isso eu sempre deixei bem claro. Então eu não sou aquele tipo de pessoa que entra na vida da outra pra diminuir, não sou. Que, no entanto, meu melhor amigo me chama de talismã. Ele fala que qualquer dia ele vai me botar num cordão e pendurar no pescoço dele. Porque quando a gente tá bem, ele disse que o dia dele vai bem. Quando a gente tem algum desentendimento, ele disse que pronto, dá tudo errado. Ele não consegue mais resolver nada que ele tem pra resolver. E isso é engraçado, sabe? Quando ele tá meio que desorientado na vida pessoal, ele vem, conversa comigo. Quando ele tá, tipo... mal do trabalho, ele vem conversa comigo. A Polly era do mesmo jeito também, quando ela se metia nos rolos, ela ficava, mano, pelo amor de Deus. Eu falei, pô, bicha burra, puta que pariu, bicha lesa. Tanta coisa pra te fazer, né, pai? Pra que você vai fazer um negócio desse? Então eu não sou aquele tipo de pessoa que eu vou sentar de lado, gente, me perdoe, porque minha perna tá ficando dura. Que tô ali pra atrapalhar, não, eu tô ali pra somar, literalmente. Mas infelizmente eu não tinha o mesmo tipo de pessoas na minha vida. Assim, as pessoas que eu achava que eu tinha na minha vida, que era pra me somar, não era. Na verdade, era só pra me ajudar a me diminuir. Mas foi preciso ter esse rompimento pra me ver, sabe? E foi bom.
Mas assim, de coração limpo, de coração lavado. Perdoei quem tinha que perdoar. E vida que segue. Eu não vou ficar cultivando coisa ruim no meu coração. Não vou mesmo. Porque já aconteceram muitas coisas ruins, sabe? E eu não vou continuar cultivando certos tipos de coisa ruim, certos tipos de sentimento. Mas esquecer a gente nunca esquece. A gente só toma cuidado, né? Pra pessoa não fazer a mesma coisa com a gente de novo. E, cara, além disso tudo ter acontecido... cara, porque eu fiz um grande resumão, né? O vídeo tá quase... Ali já tá dando 1 hora, né, de vídeo, mas... Aconteceu muita coisa, assim, sabe? Porque eu realmente não posso entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou interpretar do jeito errado. Quem sabe futuramente, para um próximo vídeo, assim, a gente possa abrir mais o papo. Mas hoje eu sou muito feliz e realizada com a Edra que eu me tornei. Não tenho mais medo. Antes eu tinha muito medo sabe assim, do que poderia acontecer. Assim, não vou dizer que eu não tenho, eu ainda tenho, mas aquilo não me impede mais, sabe? Esse medo, vou passar... Esse aqui já é da Tango, já, essa máscara da Tango, ela tá mais sequinha e eu não borro, sabe, aqui embaixo, nos cílios daqui de baixo, só pra ele ficar mais penteadinho, mais pretinho. E aí eu não tenho... Hoje eu não tenho mais medo como eu tinha antes, sabe? Tipo, eu não ligo mais pro que os outros falam. Por exemplo, tem muita gente que chega comigo e fala: ah, Edra, fulano tá falando isso de ti, é verdade? Eu falo: amada, é sério. Tipo, então eu não ligo, entendeu? A pessoa tá ali falando, eu tô, tipo, good vibe, gente, paz e amor. Tipo, eu não ligo, de verdade. Porque eu não escondo os meus erros, sabe? Eu consigo confessar, eu errei. Eu consigo pedir perdão, me perdoe. Eu consigo conversar sobre o assunto, independente de quem seja a pessoa. E aquilo, eu não fico presa naquilo, sabe? Eu prefiro viver o que a gente tem pra viver lá na frente, ou viver o agora, do que tá remoendo, sabe, passado. E eu remoí por muito tempo passado. Por muito tempo mesmo. E, cara, passou, entendeu? Eu fiz muita besteira, eu errei muito. Mas eu prefiro, sabe, mas eu prefiro tomar esses erros como lição do que simplesmente fingir como muita gente faz, né? Fingir que esse erro nem existiu e vida que segue. Eu não consigo, gente. Eu prefiro encarar. Eu sofro demais, de um jeito assim que todo mundo fica: Edra, meu Deus, eu sofro de um jeito assim, mas depois que eu sofro tudo que eu tenho pra me sofrer, pronto, passou, já foi. Vida que segue, a gente tenta o novo e assim vai indo. Gente, falta só o batom. Pera aí rapidinho que eu vou pegar o batom, que eu tô vendo se eu tô com algum aqui, mas acho que eu não tô, não. E aí eu faço isso hoje, sabe? Tipo, vou passar esse aqui da Avon, ele é desta cor. As pessoas que quiserem chegar perto de mim, que me fizeram mal, quiseram falar qualquer coisa pra mim, gente, eu vou relevar, sabe? Eu não vou tomar aquilo pro resto da minha vida. Sabe? Eu prefiro resolver o que a gente tem pra resolver e vida que segue, sabe? Eu não fico remoendo aquilo. Só que é claro que tem certos casos que são casos, entendeu? Como eu falei dessa pessoa do passado, que ela foi muito importante na minha vida, né? Hoje eu não tenho contato com essa pessoa, mas não é porque eu não quero, porque foi uma escolha dela. E eu super entendo essa escolha, porque eu também não fui fácil. Eu não tenho contato nenhum com essa pessoa, nenhum tipo de contato mesmo. Nenhum nada, não vejo nem passar na rua. Eita pá, olha o cabelo. Mas esse relacionamento me serviu muito de aprendizado. Muito mesmo. Eu sou muito grata, sabe? Porque eu aprendi muita coisa. Por exemplo, esperar, ter paciência, amar de verdade. Saber quem tá do meu lado, pra quem realmente me ama e quem não tá. E hoje eu boto isso em prática, sabe? Eu comparo muito, assim.
Mas não mexo mais. Deixo quietinho lá no lugar dele, que no começo eu mexia, sabe? Cutucava, ia lá cutucava, mas hoje eu não cutuco mais, não. Criei vergonha na minha cara. Parei de leseira. Foi isso que aconteceu. Além de todas essas mudanças que eu contei pra vocês, que tem muito mais, gente. Muito, muito mais. Além de todas essas mudanças, estou mais loira. Tô mais loira, meu cabelo ele cresceu, eu cortei. Desde lá eu não pintava meu cabelo, pintei agora meu cabelo recente. Tem uns 2 meses que eu decidi voltar a ser loira. E também tô de franja, só que agora a minha franja ela não vai descer porque eu tenho uma murela bem aqui e eu tenho que ajeitar ela. Tô de franja também, mas eu não vou colocar ela agora. E eu fiquei mais loira e acabei a maquiagem. Se eu não parar de falar agora, gente, eu vou falar aqui até 5 horas da manhã e já são 3h30. Eu acho que já deu, né, por hoje. Vou só ajeitar aqui só meu cabelo. E, cara, é isso, gente. Finalizei a maquiagem, uma maquiagem bem básica. Foi mais uma que fala mesmo do que, sei lá, um tutorial de maquiagem. Mas é isso, gente. Eu não sei se ainda se eu vou postar esse vídeo no YouTube. Se eu for postar, foi só mesmo pra, sei lá, desabafar, como eu falei, tô de TPM. E isso que eu acabei de fazer com vocês me faz muito bem. Falar, conversar, me maquiar e gravar. É isso, é essa que é a minha terapia. E é isso, gente. Acho que é só. E, né, bora ver se o canal ele volta aí. Vamos ver. Tchau.